Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui novamente com mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante aí no segmento do ar comprimido, que é a segurança com o uso do ar comprimido, ok? Esse faz parte também do meu curso Ar Comprimido, a Energia Sem Fronteira, né? Aí está meu e-mail, meu telefone. Caso alguém tenha interesse em se aprofundar no assunto, tem vários módulos, aliás, várias aulas, né? Manda um e-mail no Gilson Santana, você coloca o assunto ar comprimido, a energia sem fronteira, que eu já sei do que se trata, ok? E vamos ao que interessa então. O objetivo desse treinamento é conscientizar aí todos os usuários do ar comprimido dos riscos na sua utilização, ok? Como o ar comprimido é uma energia aí largamente utilizada na indústria, ela é considerada tão importante aí quanto a eletricidade. Mas muitas vezes é utilizado aí de forma inadequada. E isso pode causar aí acidentes, né? E muitos deles podem ser acidentes fatais, como vocês vão ver no desenvolver do nosso treinamento aí, ok? Então, alguns comentários antes de entrar nos 20 mandamentos, que o acompanhamento ele é extremamente perigoso quando ele é utilizado de maneira inadequada. Essa é uma das aplicações aí que a gente vê muito aí, uma brincadeira, sem a pessoa ter a mínima noção do risco que está correndo aí, né? Está arremessando todo esse ar comprimido no rosto, nas partes mais frágeis do nosso corpo, que são os olhos, a boca, nariz, ouvido, ok? E se você também colocar um jato de ar comprimido sobre o seu corpo, como tem particulado no ar, partículas minúsculas, ele pode penetrar na pele e vai produzir aí algumas inflamações no tecido. Isso se for uma coisa leve. Tem casos mais complicados para frente. Tá? Aí, se você estiver falando de um jato um pouco mais forte, né, ele pode tirar o teu olho de órbita, romper um tímpano, causar hemorragia, certo? Porque vai penetrar nos poros e pode te causar hemorragia. E isso também é muito perigoso. Um jato também sobre a pele, se você tiver, principalmente se você tiver algum corte, alguma coisa, ele pode penetrar nessa escoriação e insuflar o tecido, né? Isso pode causar uma embolia gasosa e ser fatal. Por quê? Porque essa embolia ela vai percorrer, né? Vai entrar na corrente sanguínea e pode te causar um infarto, abalar o coração, ou um AVC, né? Porque essas borbulhas ela vai interromper a circulação do sangue e pode ser fatal também, certo? Então, esses 20 mandamentos de segurança com o uso do ar comprimido, eu procurei pegar os 20 principais itens, né? Para que você utilize o ar comprimido de uma forma segura e com o objetivo de a gente aqui juntos estamos que a gente possa evitar uma série de acidentes, tá? E em muitos deles a gente pode estar salvando aí muitas vidas, né? Então, vamos para o primeiro mandamento. Jamais dirija um jato de ar comprimido sobre o seu corpo ou do seu companheiro de trabalho, certo? Então, para que você não corra risco nenhum, não faça esse tipo de brincadeira ou procedimento, como você queira chamar, né? Mandamento número 2. Antes de você abrir qualquer válvula aí de ar comprimido, é importante você se certificar se está tudo conectado, se tem alguma coisa frouxa, se a abraçadeira está bem apertada, etc. Principalmente após um serviço, uma reforma, alguma coisa assim, você se certificar que está tudo apertado, tudo direitinho, né? Porque ele pode se desconectar durante a execução do trabalho e se tiver alguém nas proximidades, pode machucar, tá certo? Então,
Sempre abrir uma válvula com muito cuidado e certificar se tem algum risco, alguma coisa que possa causar algum acidente. Tá? O mandamento número 3, sempre que ocorrer algum tipo de vazamento, é sinal que alguma coisa está errada. Né? No mínimo, você está tendo perda de energia ali à toa. Mas é importante você verificar e corrigir esse vazamento. Né? Porque o vazamento ele começa pequeno, ele vai aumentando, pode desprender alguma coisa e também causar algum tipo de acidente. Tá? Aí o mandamento número 4, né? Isso também é bastante corriqueiro. Né? Uma mangueira pressurizada com ar comprimido escapa, né, da conexão e ela fica ricocheteando, é isso mesmo? Deve ser. Para todo lado, né? E às vezes a pessoa vai tentar pegar essa mangueira, né? E pode ter alguma conexão na ponta dessa mangueira e vai pegar na cabeça, no olho, em algum lugar e pode machucar e pode ser coisa grave. Né? Então, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que cortar o fornecimento do ar para essa mangueira. Né? E se você, enquanto você não cortar, não vai se meter a pegar a mangueira que você pode se machucar. O correto é cortar o fornecimento de ar para essa mangueira, tá certo? Então, jamais tente pegar uma mangueira desgovernada. Mandamento número 5, você jamais libere ar comprimido abrindo uma válvula de serviço rapidamente. Né? Então, você tem lá o equipamento pressurizado, compressor, uma linha de ar, e você abre o ar de uma vez. Isso pode ser perigoso, porque se tiver alguma coisa na frente solta ou frouxa, pode causar algum acidente. Né? Antigamente, a gente tinha nos registros de compressor, as válvulas, de abertura de ar, era um volante. Né? Tinha os caras com diafragma e tal. Então, você ia abrindo, você não consegue abrir rápido, você tem que ir girando. Esse é o correto. Mas a gente tem visto que no mercado, a maioria das válvulas de saída de ar é de fecho rápido. Né? Então, tipo essa alavanca. Então, é normal a pessoa pegar e abrir de uma vez, mas vocês agora já estão sabendo, vocês vão abrir lentamente para liberar essa energia aí, tá certo? O mandamento número 6, você nunca utilizar o ar comprimido para sopar poeira, partícula, limalha, líquidos, tá certo? Se você precisar fazer esse tipo de trabalho, você obrigatoriamente tem que colocar um regulador de pressão. Então, você regula ali, ó, a baixa pressão que você está recebendo, né? E o fluxo você regula de acordo com a pressão suficiente para deslocar aquela sujeirinha ali, um soprinho, né? Então, obrigatoriamente, você tem que fazer uso de um regulador de pressão. Tá? Porque se você pegar a pressão que você recebe, né, a hora que você abre, no caso, a pistola, ela já arremessa tudo para frente. Né? E não esquecer que é obrigatório o uso de óculos de segurança com aquele fechamento lateral. Assim você vai evitar qualquer tipo de acidente nos seus olhos, etc. Tá bom? Então, vamos para o mandamento número 7. Né? Ao liberar ar comprimido para a atmosfera, por qualquer razão você precisa fazer isso, esteja atento que as pessoas que transitam ali no local, né? Que você pode colocar muito material em suspensão, em particulado, inclusive líquido, né? E pode ser algum líquido corrosivo, alguma substância química, que a pessoa que está passando, por exemplo, ela vai inalar aquilo, né? Ou você mesmo, vai inalar aquele líquido e pode causar algum tipo de problema. Então, não é recomendado esse tipo de coisa. E sempre que fizer alguma coisa desse tipo, tem que ser com cautela, com todos os cuidados inerentes ao risco aí. Tá certo? O mandamento número 8, que esse também é muito comum a gente ver por aí, né? É utilizar o ar comprimido para limpeza de roupa. A pessoa está com a roupa toda empoeirada, com sujeira, ele vai lá, conecta na mangueira e começa a soprar.
né? Fica redundante, mas vamos repetir. Partícula microscópica pode penetrar na sua corrente sanguínea, certo? E provocar algum machucado grave, alguma inflamação, alguma coisa desse tipo. Além de você correr o risco aí de, quando está soprando, passar no tímpano, estourar um tímpano. Estourou tímpano, não tem duas vezes. É ouvido surdo pro resto da vida. Não tem o que fazer, tá certo? E os olhos, nariz, a boca, essas coisas todas. Então, não utilize ar comprimido para limpeza de roupa. Você vê que as empresas costumam até colocar placa para evitar esse tipo de procedimento. O pessoal da segurança fica muito em cima disso, porque realmente é um hábito que se tem no mercado aí que tem que eliminar, tá certo? Mandamento número 9, manter o ar comprimido sempre longe dos seus olhos, ouvido, nariz, boca, tá certo? Como eu falei anteriormente, o tímpano é uma membrana muito sensível. E se ela se romper, né? Então, manter o ar comprimido longe dessa parte sua aqui, você vai estar seguro. Não tem razão nenhuma para você jogar ar comprimido no rosto ou algum vazamento que tem, alguma coisa, e você está desprotegido e pode causar algum acidente aí, certo? O mandamento número 10, esse também é bastante sério, porque o que acontece? O ar que o compressor produz, ele é impróprio para a respiração, né? Então, você não pode usar ele para respiração. Caso você tenha algum procedimento que precisa respirar esse ar, algumas aplicações, ambiente confinado, coisa desse tipo, obrigatoriamente você tem que tratar esse ar, né? Você tem que filtrar de acordo com as normas vigentes aí, RDC 50, NBR 12188, tá? Então, tem que purificar esse ar para ele se transformar num ar respirável, né? Aí, quem precisar mais detalhe, a gente consegue orientar numa necessidade desse tipo aí, orientar vocês, tá bom? O mandamento número 11, também muito comum de você ver, é executar serviço em equipamento sem ter a certeza se ele está despressurizado, né? Um simples abastecimento de óleo num compressor, você vai tirando o bujão, sem se certificar que o compressor está despressurizado, aquele bujão pode arremessar na sua cara e é uma vez só. Com aquela pressão toda ali, se aquilo pegar, é acidente praticamente fatal. Então tem que se certificar se está pressurizado, tem compressores com a tecnologia mais apurada, né? É normal você encontrar um bujão quando a pessoa está tirando, se tiver pressurizado, existe um furinho ali para escapar esse ar. Quando você tira assim umas 3 roscas, já começa a dar aquele sopro, informando que está pressurizado. Opa, aí é um aviso, a pessoa vai e toma providência. Certo? Isso você vai evitar acidentes graves aí. Tá? Então, sempre tenha certeza que está despressurizado. Nem sempre o manômetro está marcando corretamente. Então, aí, às vezes, está lá no 0, mas está pressurizado. Então, não pode confiar só no manômetro. Tem que buscar outros mecanismos aí para verificar se está despressurizado. Mandamento número 12, tá certo? Jamais utilize tubos de PVC para fazer uma linha de ar, ok? Eu tenho visto aí, inclusive no YouTube, pessoas ensinando como fazer uma linha de ar barata com tubo de PVC. Quer dizer, isso é um crime. A pessoa não tem um conhecimento e está passando uma informação dessa para frente, né? Porque o tubo de PVC foi desenvolvido para transportar água. A pressão da água é uma pressão baixa. Além de não ter, praticamente não tem temperatura ali, ela vai estar na temperatura da água. E o ar comprimido, ele tem temperatura, dependendo do tipo do compressor. Se sai num compressor pistão, a temperatura é alta. Chega a dar 80, 90 graus a temperatura ali. Tá? Então, esse material não foi projetado para trabalhar com calor. Então, ele vai enfraquecer mais ainda. E se ficar no tempo, sol, chuva, ele vai se tornar frágil e vai se romper, né? Porque até o tubo de água, se ficar exposto ao sol, ele com o tempo ele racha. Imagine com ar comprimido sob pressão aí,
tá? Com uma pressão alta. Quer dizer, nunca utilize PVC para esse tipo de coisa. Existem outros materiais, tubo de alumínio, galvanizado, etc. Tá bom? Mandamento número 13. Sempre que um reservatório de ar, principalmente esses de borracharia, de pintura, apresentar um vazamento, é péssimo sinal. Isso significa que esse reservatório não é mais confiável. Então, você tem que descartar imediatamente. Ah, mas custa. Não tem jeito, mais caro é a vida. Então, descarte esse reservatório, não usa mais, porque ele passa a ser uma bomba relógio, certo? E se explodir, vai causar um dano material, um acidente grave, vai colocar as vidas em risco aí. Então, reservatório vazou, descarta, porque ele já deve ter um tempo de vida longo e já deve estar com a parede toda comprometida, certo? O mandamento número 14, jamais efetue serviço de solda no reservatório de ar para eliminar vazamento. É comum também a gente ver isso, tá? Um vazamento, um reservatório está vazando, a pessoa vai lá com a solda e remenda ele. Tá? Isso é um crime também, porque além de toda a parede interna do reservatório já estar comprometida, quando você solda, você enfraquece mais ainda a parede. Então, não deixa de ser uma bomba relógio, tá certo? E se estourar, vai ser um estrago muito grande. Tá? Caso não tenha vidas em risco, o dano material também vai ser enorme. Tá? O mandamento número 15, jamais utilize um reservatório para pressões acima da pressão de trabalho, certo? Então, você tem uma plaqueta lá que está marcando pressão de trabalho, pressão de teste, ano de fabricação, tem todas as informações lá. Então, um reservatório sem plaqueta é cego. Então, você tem que fazer alguma coisa, ou uma empresa especializada ir lá, faz o teste, lauda esse reservatório novamente, coloca a plaqueta, né, que ele está apto a trabalhar. Se não tem plaqueta, obrigatoriamente você tem que fazer isso. Tá? Aconteceu um caso comigo, que uns anos atrás eu tinha um compressor de 21 bar, parafuso, 2 estágios, e eu aluguei essa máquina, estava alugada. Aí, uma ocasião, eu fui lá no cliente e tinha 3, 4 reservatórios. Eu passei olhando o reservatório e eu observei que um dos reservatórios estava com 15 bar. Eu estranhei 15 bar. O que eles fizeram? Pegaram aquele compressor, não tinha um reservatório de alta, não sei por que razão, são coisas que acontecem em indústria que a gente não sabe como que foi. E botaram um reservatório de 1 metro cúbico para trabalhar com pressão alta, sendo que o reservatório era para 10 bar. A sorte é que o pessoal não precisava usar 21 bar, eles estavam usando só 15 bar, tá certo? Porque se tivesse colocado os 21 bar, com certeza tinha explodido aquele reservatório, né? Então, ao detectar aquilo, imediatamente eu me retirei do local e pedi para eles resolver desconectar aquele reservatório, esvaziar. Aí eu expliquei direitinho e tomaram as providências, mas é um risco muito grande e você às vezes paga sem saber, né? O mandamento número 16, todo reservatório sob pressão, ele tem que ser inspecionado anualmente, né? Isso tem que ser feito por um engenheiro credenciado, qualificado para isso, tá certo? Ele vai atender nesse teste o que exige a norma NR13. Todo ano você tem que fazer esse teste. Como isso é feito? Bom, um dos testes, você tem dois tipos de teste. Ultrassom, quando você não pode parar o reservatório para fazer o teste, para laudar ele. Então, aí é feito ultrassom, a pessoa tira várias medidas da camada da chapa, né, com um aparelhinho. Então, ele vai medir em vários pontos, né, e vai fazer os cálculos dele e vai dizer para você, ó, esse reservatório está apto a trabalhar mais um ano. Tá?
E tem o outro método, que é o teste hidrostático. Quando o reservatório pode parar, você enche ele de água, pega uma bomba, pressuriza ele uma vez. Normalmente, todos esses testes aí, hidrostático, é uma vez e meia a pressão de trabalho. Por isso que ele é interessante ser feito, porque o ultrassom você mede a camada. E o hidrostático, você joga a pressão nele. Então, uma vez e meia a pressão de trabalho, né? Deixa pressurizado, aprovou, não aconteceu nada, não rachou. Por que com água? Porque se for com ar, se explodir, vai tudo. E com água, não. Simplesmente ele vai ter aquela rachadura, vai vazar água e está seguro o teste, sem problema nenhum. Se for aprovado, normal, tem uma validade maior do que a do ultrassom, né? 2, 3 anos, depende do inspetor. Então é importante, mesmo que você tenha um reservatório laudado e você mudou ele de local, né, tem que ser feito um novo laudo, porque a área de risco mudou. Então a pessoa tem que avaliar, o engenheiro de segurança tem que avaliar o novo local, se tem algum risco de alguma coisa, etc. Né? Então, normalmente é isso que tem que ser feito. Se é o que fazem, aí é uma outra história, mas normalmente é assim que tem que ser feito. Tá certo? O mandamento número 17, além do reservatório, você tem uma válvula de segurança e um manômetro de pressão. Tá? Essa válvula de segurança, caso o reservatório receba uma pressão acima daquilo que ele foi projetado, né, a válvula vai aliviar essa pressão. Tá? Então, quando você vê uma válvula de segurança disparando, não é a válvula que está com defeito na maioria das vezes. Você tem que verificar por que essa válvula está abrindo, que ela está fazendo a função para que ela foi colocada ali, é proteger. Então, se tiver vazando uma válvula de segurança, você tem que se certificar se não está vindo uma pressão a mais da regulagem acima da pressão de trabalho do reservatório. Ah, tá tudo correto? Então pode ser a mola da válvula que ficou fraca, aí você vai lá e recalibra essa válvula, tá? E o manômetro, a mesma coisa, você tem que aferir tanto o manômetro quanto a válvula de segurança. No próprio a pessoa que faz o teste hidrostático ou o teste de ultrassom do teu reservatório, ele vai fazer também da válvula e do manômetro. Então vai receber um certificadozinho que ele está apto a trabalhar. Senão, pode acontecer esse tipo de coisa aí, o reservatório estourar porque a válvula de segurança não atuou. Ok? O mandamento número 18, jamais utilize mangueira para ar comprimido sem certificação. A gente tem visto no mercado aí umas mangueiras estranhas da Ásia, da China, de outros lugares, que não tem a mínima condição de trabalho. Por quê? Não tem a camada de segurança interna, né? Então essas mangueiras são mais para água, não é para ar comprimido. Então, quando for comprar uma mangueira para ar comprimido, tem que seguir as especificações direitinho. Olha, vai trabalhar com tantos bar, com tanto de temperatura. Então, o ideal seria pegar uma mangueira que suporte temperatura 80 a 100 graus, porque você nunca sabe qual temperatura vai trabalhar. Tá certo? Se for num compressor portátil diesel, por exemplo, a temperatura pode chegar a 80, 90 graus tranquilo. Tá? Ela tem uma camada de reforço, uma é uma trama de aço, né? É mais cara, obviamente, mas é mais segura. Tem umas outras que são com uma trama de rayon, né? Não sei se vocês estão observando ali um pontilhadozinho. Ali é a trama que tem ali dentro, né? O rayon é uma manta muito forte também. Se você pega uma tesoura e abrir um corte e tentar rasgar na mão, você não consegue. Isso um rayon de qualidade, né? Então você não consegue rasgar. Então ele é muito bacana esse material aí e leve, né? Aí você tem o mandamento número 19, que qualquer serviço em um sistema de ar comprimido ou equipamento, ele deve ser feito apenas por pessoas qualificadas e certificadas. É comum as indústrias pegar, o cara é especializado lá em máquina de injeção de plástico, por exemplo. Ele é da manutenção e manda ele fazer manutenção no compressor. Tá?
Se der azar de pegar uma situação onde existe essa qualificação, é necessária essa qualificação e a pessoa não souber, pode fazer uma bobagem e causar um acidente grave, né? Eu falei para vocês anteriormente que até mesmo a reposição de óleo é muito perigosa se a máquina estiver pressurizada e não tiver aquele indicativo ali. Ar comprimido é coisa séria, então não pode ser qualquer pessoa que não tenha conhecimento efetuar intervenções num equipamento pressurizado, tá certo? E o mandamento número 20, né? Aquele condensado que o compressor descarta, o reservatório, o secador de ar, aquela água, aquele condensado que sai, ele é altamente tóxico, né? Ou tóxico, como a gente costuma falar. Tóxico não, o melhor é tóxico mesmo, né? Essa água você não pode utilizar nem para regar planta, porque ela é ácida, é tóxica, tá certo? Você vai matar a planta, se o animal beber vai morrer, então vai causar algum tipo de problema. Então o que é feito? Existe um equipamento que chama separador de água e óleo. Ele vai canalizar todo esse condensado que está purgando do sistema e jogar nesse equipamento, né? Ele vai filtrar essa água através do carvão ativado que ele tem. Ele vai filtrar essa água e você pode descartar na natureza sem problema nenhum, tá certo? E o óleo, ele vai reter esse óleo, né? Aí você, quando tiver no limite ali da capacidade, você recolhe esse óleo e encaminha lá para reciclagem, para descarte da forma correta, né? Esse material, tem uns que esse material você troca, você põe um refil. Tem outros que quando os menorzinhos, quando saturou ali, não tem mais, você descarta, porque ele é tão barato que você já põe um outro no lugar, tá certo? Então, nós temos aqui os equipamentos de segurança, que você já conhece, mas muitas das vezes não se utiliza, que é a máscara, tem que ser com fechamento lateral e o abafador de ruído, né? Mas também é uma proteção auricular. Você tem aquele de plug e você tem esse de concha, né? Às vezes a gente vai visitar alguma indústria e quem usa óculos, eu mesmo perguntei, irmão, mas será que precisa? Porque não precisa. Por quê? Porque aquele óculos ele tem proteção lateral. O nosso não tem. Qualquer coisa vai passar por ele. Tá? Então é obrigatório o uso do equipamento de segurança aí. Tá bom? Aí vai algumas sugestões de advertência para se fixar nos locais que tem o ar comprimido. Isso vende no mercado, ou se quiser mandar fazer também, não tem problema, certo? Mas é importante estar sinalizado os locais de risco. Isso aí o engenheiro de segurança, se a empresa tem um engenheiro de segurança, ele já vai providenciar isso aí, tá? E finalizando, ar comprimido não é brinquedo, é uma energia. Você tem que saber dos riscos que contém você brincar com ar comprimido, né? Então, vão alguns acidentes aí que eu peguei aí na internet. Esse caso aí foi a pessoa que tentou, com ar comprimido, aumentar o tamanho do volume do pênis. E não sei o que passa às vezes na cabeça dessas pessoas, mas está aí. Foi hospitalizado, etc e tal, conseguiram salvar a pessoa, enfim. É um risco muito grande o ar comprimido. Então, quem não conhece vai fazer bobagem mesmo. Aqui é uma explosão de um reservatório, né? Ele rebenta a parede mesmo, porque tem uma energia tão grande acumulada ali, que se ele estourar, o que tiver perto vai, não tem jeito. Tá? Aqui é um outro exemplo: o compressor explodiu lá o reservatório, o motor foi para um lado, o cabeçote do compressor foi para outro, o reservatório ninguém sabe onde está, entendeu? Que é vocês verem que, mesmo quem não tem nada com isso, está longe, pode cair um motor desse na cabeça, matar a pessoa, né? Por irresponsabilidade do usuário lá atrás. Tá? Aqui é um outro caso, que penetrou também o particulado, isso eu não sei de que forma foi, mas na tomografia acusou ali o particulado dentro do cérebro da pessoa ali no local de difícil acesso ali, né?
causado pelo ar comprimido, né? Aqui é um outro caso, tem um machucado, bateu o ar comprimido, ele acaba abrindo o machucado e com risco ainda de embolia, como nós falamos anteriormente lá, tá certo? Você ir para o sangue e causar um problema maior. Aqui uma válvula do compressor que explodiu, né? Olha o estrago que faz, porque está pressurizado. Então, aqui um caso já fatal, né? Estourou aí o reservatório, o compressor, dilacerou uma perna da pessoa, e no hospital a outra teve que ser amputada, né? Mas infelizmente, após 48 horas de UTI aí, a pessoa veio a falecer porque ela não resistiu aos ferimentos, né? Então, mais uma demonstração aí que é extremamente perigoso não cuidar da segurança com ar comprimido. Aqui é um outro caso que aconteceu também, né? Isso aí foi lá em Caruaru, mas felizmente a pessoa não veio a óbito, teve algumas sequelas, né? Também foi um reservatório que estourou, mas felizmente não teve óbito, né? Tá? Esse caso aqui foi um caso mais recente, acho que foi no final agora de 2019, né? A mídia divulgou isso por aí tudo. Um garoto trabalhava lá no Lava Rápido e numa brincadeira a pessoa colocou a mangueira de ar e pegou no ânus dele, insuflou, né? E estourou, rompeu lá o intestino, ok? Aí conseguiram dar um jeito, tal, mas infelizmente isso teve complicações também no esôfago. O menino veio a óbito por causa de uma brincadeira estúpida, né? Então, tá aí o alerta para vocês, né? Então, agora eu deixo aqui o meu recado, ok? Agora, a segurança com ar comprimido é sua responsabilidade. Caso contrário, você poderá não estar aqui para responder por ela, ok? Então, agora vocês têm consciência dos riscos do ar comprimido, tenho certeza que vocês vão saber utilizar adequadamente e com responsabilidade, tá certo? Então, o que tinha aí para a gente falar sobre segurança, por enquanto, era isso. Tá? Volto a falar que faz parte daquele curso que eu preparei de ar comprimido, né? E quem tiver interesse já ficou as informações lá na frente. E por enquanto é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Segurança é vida. Tchau.